Oi, gente! Olá, sejam bem-vindas todas para nossa terceira aula, terceiro encontro hoje sobre a casa 3. Sejam bem-vindos. Gente, tá escrito na Estela! Seja bem-vinda, que legal você aqui, gente. Amo seu canal de tarô. Recomendo, hein, gente? Tá escrito na Estela. Vamos lá, Gisele, bom dia. Rosa, Gi, bom dia, bom dia. Hoje, fiquei com uma vontade de mudar a aula de amanhã para hoje, porque a gente está com um céu incrível de Júpiter, Sol e Lua em Câncer, né? Um céu único. Faz 12 anos que não temos esse céu, mas vamos falar amanhã sobre essa energia, porque ela vai ficar muito forte aí durante muito tempo, tá? Então, amanhã é a nossa aula sobre casa 4, que é a energia de Câncer e da Lua. E sejam bem-vindas a mais um dia do desafio. O desafio Encontre Você pelas 12 casas do seu mapa. Esse desafio, ele propõe, ele traz o entendimento e a clareza de que você, desde o momento em que você nasceu, você está percorrendo essa travessia. Você está caminhando pelas 12 casas do seu mapa. Você está andando por cada casa do seu mapa. E sim, uma casa vem antes da outra. Então, a gente conversou lá no primeiro dia que a nossa vida intrauterina, ela está na casa 12. A tesoura que corta o cordão umbilical, o movimento inicial, a força de romper a violência do nascimento, está no ascendente, e o ascendente tem a energia da casa 1. Então, toda a força, porque a gente vê a primavera, a gente fala, nossa, a primavera é tão linda, né? Tão bonito. Não, a primavera, ela traz uma violência simbólica. É romper a semente em busca de luz, que é o processo de nascer. Não que o nascimento seja a energia de Áries, porque o nascimento é a energia de Plutão. É a energia da casa 8. O nascimento é você mudar de forma. Você era espírito e você se transforma. E isso é Plutão, o processo de metamorfose. O processo de nascer e de morrer. Muita gente tem medo de Plutão, né? Que a gente pensa muito na morte, mas na verdade todo nascimento também envolve essa energia. E toda a motivação interna, toda essa libido, também é energia de Plutão. A gente vai falar sobre ela lá na casa 8, tá? Então, depois do evento da encarnação que acontece com o movimento da casa 1, a gente começa a agregar valor a quem a gente é. Porque na casa 1 eu entendi que eu sou diferente. Eu entendi minha singularidade, eu entendi meu self. Eu entendi que meu DNA é único, que não tem ninguém igual a mim nesse mundo. Eu entendi isso. Mas a partir disso, o que eu vou fazer com isso, então? Então eu preciso começar a ver valor nisso. Porque quando eu chego na casa 2, eu passo pelo momento de preciso sobreviver nesse planeta. O bebezinho, não basta ele nascer, ele começa a falar, caramba, eu preciso de alguém para me alimentar, preciso de alguém para me dar banho, para me trocar, eu preciso de alguém para me nutrir emocionalmente. Então, eu sou extremamente dependente. Então, a casa 2, ela traz para a gente esse movimento de identificar a nossa dependência e entender quais são os critérios no mundo para que eu passe por um movimento de sobrevivência. E isso traz muito medo, o que é uma sombra.
Então, muitas pessoas têm problemas e questões com dinheiro, porque o dinheiro é a ferramenta, o dinheiro é o meio para que eu tenha comida, para que eu tenha plano de saúde, para que eu pague meu condomínio, para que eu pague meus boletos. Então, muitas pessoas têm problemas com essa energia, porque tem medo da sobrevivência, porque não entendeu ainda como funciona essa energia, e isso a gente conversou na aula de ontem. Então, caminhando ainda pela mandala, casa 1, casa 2, entendendo como eu vou sobreviver aqui nesse planeta de forma abundante, através de movimentos de luz, como a gratidão, por exemplo, que talvez muita gente ache uma coisa muito romântica, né? Ah, tá, vou ser grato. Como assim? Então, grato a tudo, grato até aquilo que eu acredito que não tem. Então, se eu estou passando por problemas e questões financeiras, se eu estou passando por problemas de dinheiro, como é que eu vou ser grata pela abundância que eu não tenho? É ser grata pelo entendimento de que você tem sim a abundância, que está tudo disponível para você, mas que você não está sabendo usar. E aí a gente vai falar mais disso hoje. Eu vou falar exatamente disso. Como então que eu posso ser grata por uma coisa que eu não tenho? Como? Como isso vai me trazer riqueza? Como isso vai trazer as coisas que eu quero para minha vida? De que maneira essa minha postura diante da vida vai realmente atrair coisas boas para mim? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Por quê? Eu vou te dizer. Porque na hora que você chega na casa 3, você entende o valor da troca. As pessoas que não sabem trocar, elas também não serão abundantes. A gente precisa aprender a trocar. Então, se eu entrego valor, eu tenho que aprender a receber valor. Então, receber valor é um problema de muita gente aqui. Muita gente aqui, principalmente terapeutas. Terapeutas têm esse problema de troca. Porque eu entrego valor, mas eu não me sinto merecedora de receber valor. Então, eu tenho um problema de troca. A troca é a energia de Mercúrio, o escambo, a troca, as negociações. Então, para isso, eu tenho que saber o meu valor na casa 2. Na hora que eu sei o meu valor, na hora que eu sou valiosa, que eu reconheço isso, eu tenho melhor argumento de troca. Então, todas as trocas, elas estão ali nessa energia de Mercúrio. De casa 3. É por isso que você vai ali no mercado e você troca. Antigamente a gente trocava a vaca pelo saco de sal ou pelo não sei o quê. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem dinheiro para isso. Mas o movimento da troca, da negociação de compra e venda, casa 3. Mas para isso eu tenho que entender minha casa 2. Senão eu vou trocar o quê se eu não sei o que eu tenho? Se eu não sei o que é valor em mim, se eu não sei o que é valioso em mim, se eu não tenho a capacidade de pegar uma etiqueta de preço e colocar aqui no meu ombro, de colocar nos meus produtos, de botar naquilo que eu entrego de valor para as pessoas, para o mundo, para os outros. Então, eu não vou chegar na casa 3 sem ter desenvolvido a 1, sem ter desenvolvido a 2. Não vai funcionar isso aí. A Andréia tem nó do norte na 3. Gente, o eixo nodal no nosso mapa aponta um eixo, eu chamo de eixo as casas envolvidas, tá? O eixo nodal, ou seja, nó do sul e nó do norte, eles apontam um eixo em desequilíbrio na vida, até seu último suspiro. Então a gente precisa olhar para essas duas casas com muita atenção. Muita atenção.
Aliás, esse é um dos pilares do meu curso. Estão abertas as inscrições para você assinar o clã das iniciadas. Iniciada não é iniciante. Iniciada é aquela que entrou num processo de iniciação em saberes ocultos. A astrologia é uma ciência oculta. Então, quando você entra para a minha escola, você está entrando para o clã das iniciadas, porque ali você vai acessar saberes ocultos, tá? Estão abertas as inscrições. Hoje tem um cupom de desconto até 2 horas da tarde. Eu estou colocando cupons regressivos daqui até o final. A gente ainda tem 10 aulas. A gente ainda tem... Hoje é 10, com hoje 10, tá? E daqui até o final eu vou diminuindo o valor do desconto, gente. E eu tenho um cupom que eu não lembro qual é. E agora? Luana, você tá aqui na live? Se Luana estiver na live, eu preciso que você escreva o nome do cupom, que eu não lembro. Eu criei um cupom de desconto, o link tá na bio, tá, gente? O link de acesso ao clã das iniciadas, a escola, ao app da escola tá na bio. E eu criei um cupom por dia com um arquétipo relacionado. Então, hoje pode ser algo como mente, mas eu não sei ainda, tá? Vamos esperar para ver se a Lu entra aqui e me dá essa cola. Senão eu vou ter que descobrir já de outro jeito que eu não sei qual. Só eu mesmo, né, gente? Não saber o nome do cupom que eu mesmo inventei. Mas já a gente descobre. Então entrem para a gente fazer todo esse aprofundamento dos 12 princípios de energia astrológicos. Aqui a gente está trazendo um pouquinho, eu estou trazendo aqui é profundo. Vocês sentem que é profundo, mas mesmo assim é um viés, um pouquinho. Por que Urano, gente? Não tem nada a ver com Urano. Você está dizendo, Adriana, que você tem Urano na 3, é isso? Agora eu vi que você errou, né? O corretor te pegou. Vou falar um pouquinho disso, tá? Eu estou dividindo esse desafio em 2 etapas. A primeira etapa, a gente vai falar aqui de teoria. E a segunda etapa é dentro da escola, só para alunas, tá? Com a parte prática, porque eu compartilho o mapa de vocês na tela, de algumas pessoas, trago uma dor relacionada a essa casa que a gente está conversando, para a gente ter uma clareza, para a gente ter uma leitura mais prática disso tudo que a gente está conversando. Então, a segunda etapa dessas aulas estão dentro da escola. Aliás, quem quiser ver gravado, também vai ficar tudo lá dentro, tá? Basta assinar, gente. R$197 por mês, hoje ainda tem desconto. É realmente muito tranquilo de vocês entrarem, tá? Isso, Cláudia. O primeiro dia foi herói e não é heroína. Queria deixar isso claro. Não é heroína, porque a casa 1 é masculina. Marte é masculino. Então a gente precisa acessar nossas energias masculinas também, tá? Aonde eu preciso ser masculina, aonde eu preciso ser feminina. Então a gente distorce muito esse movimento. Da mesma forma que na casa 2 eu preciso ser feminina. Porque a energia venusiana da 2, ela é sedutora, ela não penetra como Marte. Ela não é fálica como Marte. Ela é sedutora, ela é atraente. Então ela não parte para cima, ela não conquista, ela não bota bandeirinha. E isso é uma distorção na energia do dinheiro. A gente acredita que a gente tem que partir para cima, que a gente tem que conquistar, que a gente tem que ir atrás. E não, a energia da casa 2 não vai atrás. Ela é um imã.
Então, isso a gente conversou ontem. Hoje, eu não sei o nome do cupom. Tô adorando vocês tentando adivinhar, gente, mas eu realmente não tô lembrando. Eu vou pedir pra Lu. Lu, tá na live? Vamos ver se ela tá. Se Lu estiver na live, você coloca aqui pra gente o nome do cupom, tá? Vamos lá. Então, a gente está falando sobre energia de troca. Eu preciso inventariar tudo aquilo que eu tenho, que é meu, que é a casa 2. A casa 2, eu tenho coisas. Eu tenho habilidades, eu tenho competências, eu tenho coisas. E são essas coisas que são minha moeda de troca. Então, eu, Tatiana, o que eu troco? Conhecimento. Então, eu preciso aprender a dar, eu dou aqui, e a receber. Da mesma forma, vocês. Então, muitas vezes eu sinto que eu recebo de pessoas conhecimento e eu tenho a necessidade de retribuir. Essa é a equação justa da casa 3. Dar e receber, sempre na justa medida. Os nossos processos de negociação, eles precisam da justa medida. E é por isso que as negociações e as compras e vendas estão na 3, mas as assinaturas de contrato na 7. Porque precisa da justa medida, da balança, do equilíbrio. Os dois precisam sair ganhando igual. Isso é libriano, isso é casa 7. E a casa 3, ela traz as informações contratuais, ela traz o que cada um entra nessa parceria, o que cada um entra nesse escambo. Então, quando você vai vender algo que é seu, quando você tem várias qualidades, você tem ali um monte de coisa sua incrível na casa 2, que você entendeu que são coisas valiosas para você. Você chega na 3 e você não sabe falar sobre isso? Você não sabe ticar lá, colocar um monte de checklist de coisas incríveis que você tem, que você está vendendo? Você não sabe vender? Uma das coisas mais importantes na vida é aprender a vender. Mas o nosso sistema político, econômico, ele descredibiliza a venda. Vender é feio. Não é à toa que está todo mundo escasso. Não é à toa que a gente tem um mundo escasso. Porque as pessoas não sabem reconhecer seus talentos, o que em você é valioso, e você não sabe falar sobre isso. É como se vender fosse meio vergonha. Você não, é melhor não vender, né? Feio ficar vendendo coisa. Por que é feio? Você não acredita que aquilo que você vende é importante para outra pessoa? Ela não precisa do que você vende? Porque se nós somos diferentes na casa 1, eu entendi que o meu DNA é único, ninguém como eu. Então eu também entendo que aquilo que é valioso em mim é só para mim. Ninguém é igual a mim, gente. Não tem ninguém. E quando eu falo de astrologia, vocês podem encontrar 1000 astrólogos por aí. Nenhum deles é igual a mim. Nenhum deles tem o mesmo valor daquilo que eu vou entregar. Eles têm outros valores, outras coisas. E isso que no meu curso, na minha mentoria, eu trago para vocês todas astrólogas, que saem astrólogas do meu curso. Todas vocês têm o seu valor, que não é igual ao meu. Ninguém vende a mesma coisa, porque
todo mundo dentro do meu curso vai precisar encontrar a sua singularidade na 1 e o seu valor na 2. E aí sim aprender a vender na 3. Porque a venda eu preciso contar, eu preciso aprender a me comunicar. Eu preciso me expressar sobre o meu potencial, ou eu não faço trocas eficientes. Não faço. E as pessoas têm vergonha de vender. As pessoas têm dificuldade até em acreditar no seu próprio valor. Porque se eu acredito que aquele meu produto é muito incrível para as pessoas, eu vou fazer questão de oferecer, de explicar tudo que tem dentro dele. Eu preciso explicar, eu preciso contar como isso muda a vida da pessoa. Tanto um produto físico, como qualquer tipo de serviço, um corte de cabelo, um óculos colorido, ou qual o valor disso? Então, a casa 3, ela não vem depois da 2 por acaso. Nenhuma casa vem após a outra por acaso. Todas estão ligadas entre si, uma após a outra, desenvolvendo habilidades. Aí olha o que acontece com você, deixa eu te contar. Todo mês, religiosamente, desde o dia que você nasceu e antes disso, o sol ilumina uma casa. Todo mês. Então, agora, nesse instante, o sol está iluminando a casa de Câncer para você. Mês que vem, ele vai iluminar a casa de Leão para você. No outro mês... E todo ano é igual, né? Todo ano é igual. Todo ano ele pega lá a lanterna, holofote. Ele não pega a lanterna. Ele pega um holofote e ele ilumina esses assuntos para você. E o que você faz? Não vê. Não está atenta. Tá fazendo o que enquanto isso, gente? Ou tá tomando chopp no barzinho, ou tá assistindo, tá rodando rios no Instagram, ou tá fazendo o que, gente, da vida? Que não tá atenta e presente. Todo mês ele tá lá, com um holofote em cima dos assuntos de cada casa, para você enxergar exatamente isso que a gente está conversando. Mas passa ano, entra ano, passa... todo ano, e você não enxerga. Aí o que o universo faz? Cara, o sol passando não foi suficiente, né? Não foi. Vamos botar um planeta mais lento para ficar mais tempo, dar uma revirada do avesso nessa criatura? Vamos. Aí eles passam. Aí passa Júpiter, passa Saturno, passa Urano, passa Plutão, passa Netuno. E você, nada. Distraída. Tomando remédio psiquiátrico, tarja preta, comendo pão, comendo doce. O que mais que você faz para se distrair? Está se distraindo. Pega aí seu Netuno, a sua energia netuniana, que está na sombra, e foge da realidade através dela. Uma droguinha, um negocinho. Nada contra, gente. Nada contra. Porque as pessoas também precisam dos seus refrigérios. Vocês sabem que eu sou orientadora pedagógica da UERJ. Eu era, falei sou, olha. Eu era, pedi exoneração, né? Para estar aqui. Em frente ao UERJ, ali no Maracanã, no Rio de Janeiro, muita gente aqui não é do Rio, nem conhece o que eu estou falando, né? Numa praça, muito craque. E aquilo divide opiniões, né? Muita gente falando, né? Poxa, mas aí tá ali porque quer. Usa crack porque quer e tal. A verdade é que não é bem assim.
dependendo do Netuno de cada um, dependendo da energia netuniana de cada um, a realidade pode ser muito pesada. Muito, muito pesada. E as pessoas, às vezes, precisam dessa sombra para lidar com o planeta. Mas veja só, Netuno também tem luz. A gente precisa conhecer a luz de Netuno para lidar com esse problema. Só que as pessoas normalmente entregam para essas pessoas. Eu não estou falando só dessas pessoas, não. Eu estou falando de você que está lá com um baseadinho, que está tomando cervejinha, que está viciada em Netflix, que está viciada em Instagram, que está viciada sei lá em quê. Então, todas as pessoas, a maioria das pessoas na sociedade diz, mas você tem que ter disciplina, que você tem que ter força de vontade. A força de vontade é a energia de Marte, não é a energia de Netuno. Então você não cura a energia de Netuno com a luz de Marte. Não cura. Você tem que ter disciplina. Disciplina é a energia de Saturno, não é a energia de Netuno. Então você não vai curar a dor de Netuno com a luz de Saturno. A gente precisa conhecer a luz da mesma energia para conseguir curar aquela pilha. Aqui, ó, sempre falo aqui da pilha. Aqui, ó. Positivo, negativo. Tá aqui, positivo, negativo. Aí Saturno é uma pilha. Netuno é outra pilha. Marte é outra pilha. Vênus é outra pilha. Cada pilha, suas dores, suas curas. Separado. Você não cura problema de Plutão com a luz, com a cura de Netuno. Não vai curar. Mas tem mais uma coisa. O seu mapa é único. Então, de repente, você tem Netuno na casa de Plutão. Então, essas duas coisas podem se combinar assim. Eu nunca disse que a astrologia é fácil. Nunca disse. Não, não é fácil. A astrologia não é fácil. Então, quando você começa, você tem que gostar do caminho. Você tem que gostar do caminho, porque é uma coisa para sempre. Ontem aconteceu aí uma tragédia, né? Que eu não acesso, gente. Nem acesso, não tenho nem como falar sobre esse assunto, que é aquela moça que caiu no vulcão. Mas eu quero falar sobre a energia do vulcão, a energia envolvida dentro desse acontecimento. Então, toda a energia envolvida no acontecimento, muitas vezes a gente não parou para estudar ainda. É uma coisa nova na astrologia. Não que o vulcão seja, porque não é. Mas, por exemplo, o que está acontecendo no Irã e Israel, Irã e o envolvimento de potências, né? E até ocultas em torno disso. Então, são coisas, às vezes, novas que a gente vai ter que olhar com o quê? Com o mesmo princípio de energia que a gente já conhece. Porque o princípio, ele serve para tudo. Gente, um minutinho que eu vou ver aqui o cupom. Peraí. Eu voltei ou caiu tudo? Vocês acreditam que eu não consigo ver? Porque o celular, o iPhone fica quente, né, gente? Com live. Aí não consigo transitar por aqui. Mas eu vou abrir aqui o computador e vou descobrir, tá? Porque já já a gente entra lá e vocês não conseguem entrar. Vamos descobrir isso já já. Vamos lá. Aí eu vou chegar num ponto. Voltei, né? Eu vou chegar num ponto que a comunicação. A gente falou da venda, aí eu falei da forma como você se expressa, como você comunica aquilo que você tem dentro de você.
São os escambos que a gente faz na vida que não são só para venda, ou são? Ou tudo aquilo, exatamente tudo aquilo que eu falo, tem uma forma, tem em si algo de venda? Porque eu estou vendendo uma ideia, eu estou vendendo um ponto de vista, eu preciso de argumentação para sustentar minhas ideias, até para bater um papo com alguém. Eu estou precisando reter a atenção daquela pessoa. Então, toda a nossa comunicação, ela precisa de venda. E é muito curioso e impressionante como o nosso sistema, ele descredibiliza. E realmente, assim, cursos de venda são muito chulés mesmo, né? Não são bons. São poucos que são bons, né? Cursos e aperfeiçoamento dentro disso. Achei. Ai, olha que lindo o arquétipo que eu criei, gente, para casa 3. Tá vendo só que lindo que eu fiz? O arquétipo de hoje, o cupom para hoje é verbo. Viu? Olha como eu sou poética, gente. Verbo. Pronto. E aí eu vou puxar agora o cupom de hoje para falar uma das coisas que eu acho bem incríveis aqui dessa casa e que tem tudo a ver com comunicação, obviamente. Aí eu vou pular para um outro tópico dessa casa. É uma frase bíblica: eu não sou religiosa, eu sou estudiosa de muitas religiões, eu sou estudiosa de livros sagrados que são absolutamente simbólicos. Bhagavad Gita, Alcorão, Torá, Bíblia. Não importa. Qualquer livro sagrado é simbólico. E é por isso que os livros sagrados estão na energia de Júpiter, de casa 9. Porque a casa 9, ela é uma decodificadora de símbolo. Ninguém dá muita bola para isso. Se eu falo assim, a aula sobre hoje é dinheiro, sobre relacionamento, ó. Mas se eu falo, a aula de hoje é sobre símbolo. Mas aqui todo mundo tem que gostar de símbolo, porque a astrologia é absolutamente simbólica. Eu vou explicar melhor o que é símbolo na aula da casa 9. Mas agora eu quero falar um pedacinho da Bíblia, que é... me ajudem sobre esse trechinho do verbo fez-se carne. Alguém tem esse trecho um pouco maior para a gente falar aqui? Eu vou ficar de olho aqui nos comentários. Gi, isso. O cupom e o link também vão estar no grupo. Vocês estão no grupo, né? Eu também vou colocar lá, tá? Boa ideia. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O que quer dizer isso? Aí a Lediane disse que é Jesus, né? O que será que quer dizer isso? Simbolicamente. Então eu vou trazer uma visão. Porque, na verdade, gente, aqui na Sol, na 10 e na minha escola, vocês só têm a minha visão. De ponta a ponta. É a minha visão e nossas trocas. Porque a astrologia é simbólica. Da mesma forma que quando você vai na igreja católica ou evangélica, ou você vai num culto, ou você vai num mosteiro, seja o que for, você está indo ouvir uma interpretação da palavra. Você vai ouvir uma interpretação do livro sagrado. Então as pessoas ficam por aí interpretando. Eu também. Eu trago uma interpretação da astrologia.
do símbolo de um mapa. Então, é só uma interpretação que eu vou trazer para isso aí. E a palavra, aí ó, um monte de gente, a gente está afinando aí, gente. Olha lá. Boa! MC Baruel. No princípio, é essa frase que eu queria. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Gente, essa é a frase, uma das frases que eu vejo sensacionais para o processo co-criador. O verbo como a palavra dita, o verbo como decreto, é o princípio de tudo. Aonde eu quero chegar? Que a energia de Mercúrio, a energia da casa 3, que é o que a gente está falando aqui hoje, ela é uma energia que configura a nossa mente. A nossa mente, a formatação da nossa mente, como você pensa, qual a qualidade dos seus pensamentos, quais são suas crenças na vida, o que você acredita. Então, todos os seus pensamentos e como eles são formados em você, a qualidade da sua mente, que é você decodifica o mundo e você começa a formar isso lá desde pequenininho, pensamento e linguagem. E através disso, através da forma como você enxerga o mundo, como você afirma que ele será. Porque vem aquela frase agora clássica da mecânica quântica. O observador interfere no observado. Quem é o observador? É o que você está vendo e está formando seus pensamentos. Só que não é o que você vê que você acredita, é o que você acredita que você vê. É o contrário. Só que a gente está acostumado a ver desde pequenininho, então a gente não consegue entender que essa equação é o contrário. Então eu preciso dominar esse órgão. Poderia ser o fígado, poderia ser o rim. Mas o problema é que a mente domina você. Enquanto ela não for um órgão seu que você domine, ela vai dominar você. E com isso, ela vai dominar toda a sua realidade também. Porque se no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e essa história de Deus aí a gente vai ter que deixar para casa 5, hein, gente? Porque é lá que ele mora. Então, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, se no princípio era o pensamento, a mente, ela está conectada com o coração, que é solar, que é de Deus. Mas a gente vai falar isso na casa 5, tá? Bom, passamos aí pelo processo de venda, por algumas questões de comunicação, de pensamento e linguagem, essa importância. E claro que a gente tem muito mais coisa para falar, para fundamentar, para trazer como base de toda essa conversa. Eu realmente recomendo que vocês entrem para o clã das iniciadas, para estudar todos os princípios de energia, para acompanhar nossas discussões, de que vocês venham agora, nesse instante, agorinha mesmo,
eu tô entrando aqui na primeira sala da escola para todas as alunas, para a gente fazer uma análise de mapas ao vivo com a abordagem disso aqui. Então, eu pego o mapa de vocês e a gente conversa sobre esse tema, tá? Lembrando que todo esse curso que eu estou dando aberto aqui vai ficar gravado dentro da escola, então vocês também podem ver no momento que vocês quiserem, tá? Para quem for entrar até 2 horas da tarde, tem o cupom VERBO e dá o check que entra lá um desconto para vocês. O que é totalmente desnecessário, gente, porque R$ 197 por mês para fazer parte da escola. Vocês estão gastando com muito mais bobagem, se distraindo, tá? Comprando coisas que vocês não precisam e deixando de transformar completamente a vida de vocês com uma decisão como essa, tá bom? Então eu vejo vocês aqui na escola agora. Estou entrando nesse exato minuto. E amanhã estou aqui com a energia da casa 4. Combinado? Beijo, gente!